Boa noite, senhor presidente, vereadores, funcionários presentes aqui no plenário, população que acompanha em casa. Primeiro, eu quero divulgar uma agenda. É um evento que acontece aqui na Câmara Municipal, a sexta-feira, realizado pela bancada do PT. Então, dia 1 de abril, 19 horas, uma palestra, o empoderamento da mulher brasileira, com a Naru Faria, que é psicóloga, especializada em pedagogia, atua na OSOF desde 86, onde desenvolve atividades de assessoria e formação feminista com grupos de mulheres, ONGs, gestores públicos. Eu acho que é um tema muito importante, embora a gente venha de um histórico recente, de algumas conquistas no que se refere ao campo dos direitos, a realidade da mulher brasileira ainda é muito difícil, e se a gente considera a mulher como um pilar essencial da estrutura familiar, não é difícil imaginar como é que as consequências desse tipo de dureza diária que as mulheres ainda enfrentam no dia a dia, como é que isso se reflete, inclusive, desde o lar para fora. Então, eu acho que é um debate bastante propositivo, a atividade aberta, e fica aqui o convite à divulgação do evento. E, no dia 2 de abril, no sábado de manhã, a Frente pela Democracia, aqui, no caso, Araraquara, está organizando um ato a partir das 10 horas na Praça Santa Cruz, ato público em defesa da democracia, convocado pela Frente Popular de Araraquara, em defesa do Estado Democrático de Direito. É uma ação dentro desse conjunto de atos e manifestações que vem acontecendo no Brasil afora, pelo grupo de pessoas, cidadãos brasileiros que entendem, conseguiram perceber um pouco do que está em curso no país e tem buscado se posicionar e expressar suas posições no que se refere especialmente a essa articulação que, por meio do impeachment, tentam tirar o mandato da presidente da República, eleita legitimamente, a presidente Dilma Rousseff, e o que a gente vem chamando de golpe. E até retomando um pouco esse assunto que eu tratei, na semana passada aqui, acho que tem alguns aspectos que muita gente não sabe desse processo todo que está acontecendo, que eu acho importante alertar e também justificar ou tentar explicar do porquê que a gente fala não vai ter golpe, ou porque um amplo setor da sociedade hoje, especialmente setores que não são ligados ao PT, pessoas que não têm relação de filiação com o PT, vêm fazendo esse tipo de afirmação e se mostrando indignadas. Primeiro, o pedido de impeachment da presidente Dilma, que está na Câmara Federal hoje, ele não tem por base a Lava Jato, ele não considera nenhuma informação do que a gente vem assistindo no noticiário nos últimos meses, bastante intenso, relacionado à questão da corrupção. Esse processo que está lá na Câmara, ele foi instaurado um mês depois da presidente Dilma ter sido eleita, e o pretexto utilizado, que estão chamando de pedalada fiscal, são ações administrativas praticadas pela Dilma no seu primeiro governo, praticadas pelo presidente Lula nos seus 2 governos, praticadas pelo ex-presidente Fernando Henrique. Hoje, no Brasil, segundo o levantamento do Fórum de Juristas, que aconteceu na semana passada, cerca de 16 governadores deveriam ser processados pelo mesmo tipo de ação ou de crime, se esse for, de fato, o entendimento que deveria levar a perda do mandato da presidente. Então, é um tipo de argumento que a gente chama de pretexto, porque ele não reflete nenhum tipo de justiça, ele não reflete nenhum tipo de ação que busca combater a corrupção. E por que é que os dados, e as informações que vêm a público da Lava Jato não estão sendo incluídas no processo de impeachment desse que está sendo liderado pelo Eduardo Cunha, e que foi puxado, obviamente, protagonizado pelo PSDB e o candidato derrotado, Aécio Neves, nas últimas eleições? Porque se o processo, um eventual processo de impeachment, com base no que está na Lava Jato, for julgado, e esse processo acontecer pelo Supremo Tribunal Federal, que eu pessoalmente penso que deveria ser o processo correto, o que aconteceria nesse caso? Nesse caso, deveriam se chamar novas eleições, no caso de se levantar provas e comprovar que houve algum tipo de crime cometido pela presidente e por todos aqueles envolvidos diretamente que estão sendo citados na Operação Lava Jato. A presidente Dilma não é citada, aliás, ela não é réu em investigação nenhuma. E
desses que estão citados na Operação Lava Jato, obviamente, deveriam também receber algum tipo de punição. Então, o que esse setor hoje, capitaneado pelo PSDB e pelo PMDB, que rompe com o governo e finalmente deixa hoje o governo federal, né, deixa de compor a base do governo federal, eles têm medo que o país convoque umas novas eleições. Eles têm medo porque eles vão em pesquisas. Então, eles utilizam de um pretexto, de um artifício político, para caçar o mandato da presidente e, mais uma vez, o PMDB entrar pela porta dos fundos, assim como foi com o Sarney, como foi com o Tamar, e querem fazer agora com o Temer para que ele governe. A gente tem muito medo e fala dessa questão de golpe, porque o que se ouve de bastidor, e quem está assistindo não tem ideia que aquilo que a gente vive na política, o grosso, as coisas acontecem no bastidor, não é naquilo que vocês estão vendo. O que se tem de bastidor hoje é, inclusive, uma articulação muito forte envolvendo o PMDB e o PSDB, que são os principais beneficiados pela lista que a gente viu na semana passada, que foi divulgada pela Odebrecht, de políticos que foram beneficiados pelo esquema de propina na Petrobras. E uma espécie de acordo para que, uma vez que se aprove o impeachment com base nas pedaladas na Câmara Federal, que as investigações da Lava Jato paulatinamente vão perder força nos noticiários, vão perder força na indignação da opinião pública, de forma que muito bandido, assim como o senhor Eduardo Cunha, presidente da Câmara Federal, continue no exercício sem que a devida punição aconteça. Então, tem muita coisa que, infelizmente, não está sendo divulgado ou de forma isenta pelos grandes meios de comunicação, e que as pessoas têm que entender o que está acontecendo. Hoje, o PMDB ratifica, né, a sua posição de sair do governo, felizmente, porém, eles não dão prazo para entregar cargo. Eles vão deixar o governo politicamente, mas vão continuar mamando nos seus cargos no governo, que me parece uma contradição muito grande, mas típica, né, de um partido que vem se posicionando como eles há muito tempo no Senado brasileiro, de não ter posição política, de estar sempre aliado com quem está com mandato ou em posição de poder, sem nenhum compromisso programático, das coisas que se dão na chantagem. Eu queria até ver se a Mari está com uma foto, aí a foto que saiu na matéria da Folha, depois da reunião do PMDB, e a gente vai ver ali o pessoal comemorando a Marcelo Barbieri, prefeito aqui de Araraquara, Eduardo Cunha, Romero Juncá, Renan Calheiros. É mais ou menos aquilo que a gente vive em Araraquara, que esse grupo quer que a gente passe a viver no Brasil, né? Um cenário de bastante relação autoritária com o divergente, um cenário de muita relação democrática com o legislativo, um cenário de uma relação bastante democrática com os servidores federais. É esse grupo aí que está dizendo que está combatendo a corrupção, que está querendo caçar o mandato da presidenta Dilma por pedalada fiscal, prática, inclusive, que o prefeito Marcelo Barbieri está recheada na sua história. Então, no dia 2 de abril, às 10 horas, aqui na Praça Santa Cruz, a gente vai ter, o dia 31, mobilizações em todas as capitais do Brasil. Não tem nada a ver com a defesa do governo da Dilma, não tem nada a ver com a defesa do ex-presidente Lula. É a defesa do processo democrático que está sendo paulatinamente desrespeitado por um grupo de bandidos que deveriam estar presos. E a gente precisa que as pessoas se posicionem, é importante participar. Então, fica aqui o convite para você que tem interesse, pelo menos, em ouvir um contraponto, que possa participar com a gente às 10 horas na Praça Santa Cruz. Obrigada.